Então, antes de irmos aqui para o nosso programa, né, para o Dev C++, para eu poder exemplificar para vocês, eu vou só mostrar aqui uma sequência de passos que é importante vocês saberem o que vai acontecer exatamente quando nós fizermos a alocação dinâmica, ou como nós podemos fazer essa alocação dinâmica, né? Então, imagine que, neste nosso caso, nós queremos criar um espaço aqui na memória, de fato, né? Ó, nós queremos criar um espaço na memória de tamanho 10, porque fica redesenhando, vou botar aqui, tamanho, tenho que alterar esse cara, pronto, eu quero criar esse espaço aqui, né, quero reservar esse espaço na memória para guardar o preço de 10 produtos. Bem, algo importante a saber, né, que nós precisamos saber, primeiro nós precisamos calcular, né, nós precisamos calcular exatamente quantos bytes nós de fato estamos desejando, né, reservar. Até porque nós precisamos fazer isso para que o sistema operacional saiba quantos bytes nós estamos reservando ou pretendemos reservar, para que ele verifique se há espaço suficiente para esta quantidade. Então é neste momento que essa palavra reservada aqui, o size of, né, ele vai servir para a gente. O size of aqui ele vai servir justamente para poder saber a quantidade de bytes de um tipo. No caso, o tipo que nós queremos aqui é o float. Então, o float, eu preciso detectar para esse sistema operacional ou para esse sistema computacional, o float, ele ocupa quantos bits? Eu preciso saber. Quem vai me ajudar a encontrar para este sistema operacional, para esta arquitetura? Por quê, professor? Porque dependendo da arquitetura, posso ter uma arquitetura em que o float é representado por 16 bits, 32 bits, 64 bits. Então pode ser que tenha representações diferentes. E aí, essa palavra aqui, a palavra sizeof, ela vai nos ajudar justamente a encontrarmos o tamanho do float naquela arquitetura. E nós fazemos isso no nosso caso aqui, para a gente saber qual o tamanho, qual a quantidade de bytes, quantos bytes nós vamos precisar, nós vamos ter que multiplicar 10, né, ó, 10. Por que 10, professor? Porque eu disse que ia reservar o espaço para guardar o preço de 10 produtos. Então, eu preciso de um espaço para guardar o preço de 10 produtos. E cada produto, né, ele é um preço do tipo float. Então, tenho que colocar aqui, ó, vezes. Estou colocando maiúsculo, mas quando vocês forem escrever o programa é maiúsculo. Minúsculo. Size of, né? Do tipo. No caso, size of de float. Então, nessa primeira situação, agora nós já podemos saber aqui o número de bytes. O sistema operacional agora já consegue saber exatamente quantos bytes você deseja reservar. No caso, 10 vezes, se for um float nesta arquitetura for 32 bits, você vai multiplicar 10 vezes 32. Ok? Depois disso, depois de calcularmos a quantidade, saber que é necessário calcular a quantidade, nós precisamos de fato alocar, né, ó, nós precisamos de fato reservar a memória. Como é que nós reservamos? Reservar esta quantidade de memória, né, a quantidade. Como é que nós reservamos esta quantidade de memória? Usando, né, a gente usa a função malloc para reservar a quantidade de memória que nós calculamos anteriormente. Então, você vai colocar malloc, aqui, ó, você vai alocar, né, quantos bits ou quantos bytes aqui? 10 vezes size of de um tipo que é float. Pronto. Aqui eu consigo
alocar, né? Consegui reservar essa quantidade de memória. Outro ponto importante é que nós precisamos converter o ponteiro, porque essa função ela vai retornar um ponteiro, então nós precisamos converter o ponteiro para o tipo de dado qual nós desejamos, né? E é porque a função malloc ela retorna um ponteiro do tipo void, ou seja, do tipo vazio. Então, como ela é uma função, é como se fosse uma função genérica. O retorno dela é void, mas você precisa fazer um cast, né, convertê-la para o tipo da variável que você está reservando. Se você está reservando um espaço para guardar preço de produtos em float, então você precisa dar um cache neste malloc. O que eu estou falando é o seguinte, que quando você fizer a chamada a esta função, o retorno dela é um ponteiro para void. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar, né, em um float, porque o espaço que eu estou reservando, ele é um float. Então, aqui o terceiro ponto, eu preciso converter o ponteiro de dados reservados. Então, eu preciso converter. Como que eu converto, professor? Bem, você irá converter fazendo, inicialmente, né, aqui, estou supondo, eu não declarei, mas eu vou mostrar para vocês como declarar. Você teria que ter declarado aqui a variável preços. Então, preços seria um ponteiro para o endereço de floats. E aí você coloca float, asterisco aqui, ó, malloc 10 vezes, né, size of de float. É o float, pessoal. Pronto. Então tá aqui. Esta variável preços, professor, não foi declarado. Não. E como é que a gente declara esta variável? Esta variável ela é um ponteiro que vai definir o espaço, né, para um determinado endereço. Por quê? Porque ela vai apontar para uma região da memória. Quando você usou essa função malloc, o que aconteceu? Ele pegou esta região da memória aqui, ó, e reservou 10 espaços para você. Só que esses 10 espaços eles estão em algum endereço e começam no endereço 0x40, por exemplo. Começa em um determinado endereço. E esse endereço precisa ser armazenado em um outro variável. Né? Precisa ser armazenado numa variável ponteiro, uma variável que guarda o endereço, né? Ou guarda o endereço dessa primeira posição, ou endereço, né? Quando você faz a alocação, no caso fizemos a alocação já de todo o espaço, ele vai guardar o endereço para essas regiões. No caso, ele vai apontar para o primeiro. Então, como que nós declaramos essa variável preços? A declaração da variável preços é feita simplesmente com um ponteiro, porque ela é uma variável que guarda o endereço de outras variáveis. Então, float asterisco preços. Claro, isso aqui, pessoal, teria que ter vindo antes. Né? Antes de eu fazer isso aqui, eu já tinha que ter essa variável preços. Então, isso aqui é a declaração do ponteiro, ou seja, da variável que irá guardar o endereço da região que você reservou, ou que a função malloc reservou para você. A função malloc ela vai retornar, né, esse endereço. Certo? Vai retornar um void, mas você faz um cache para float, porque é o tipo do tipo de dado que você vai apontar, e aí você teria que ter feito essa declaração aqui antes.
Bem, a gente fazendo aqui no Dev C++, eu vou mostrar para você como nós fazemos isso. Fazendo aqui no Dev, a primeira coisa que nós precisávamos realmente ter feito era, né, ó, fazer float, asterisco, preços. Pronto. Por que um ponteiro só? Como eu falei anteriormente, quando você fizer a alocação dinâmica, usar a função malloc, o que ele vai retornar para você vai ser uma região na memória. Essa região ela tem endereço. Ela é referenciada por endereço. Então, eu preciso de uma variável que guarde o endereço que aponte para a região, né, que foi reservada pela função malloc. No caso, essa variável preços, ela vai apontar para uma região de endereço, né, de um espaço que foi reservado pela função malloc, tendo sido dado cache para o tipo específico que eu quero, que é o float. Pronto, está aí a minha variável preço. Então, aqui eu estou pronto para inicializar a minha alocação dinâmica. Então, eu posso deixar fixo, eu posso reservar um espaço em tempo eu posso perguntar, inclusive, para vocês perceberem que o espaço sendo reservado em tempo de execução, eu vou pedir ao usuário que digite. Pedir aqui ao usuário que digite, usando os comandos aqui do C++, né? Vou dar using namespace std. E aqui eu vou usar o comando de saída cout. Digite a quantidade de preços. A quantidade de preços que eu quero armazenar. Então, observe que naquele primeiro programa, eu já tinha deixado fixo que eu ia armazenar o preço de 10 produtos. Aqui não, aqui eu estou pedindo ao usuário. O programa compilou e agora eu vou perguntar para ele quantos preços, né, de produtos ele pretende armazenar. Ele vai digitar, né, e eu vou capturar essa informação para uma variável que eu não declarei. Eu vou declarar aqui, ó, int, chamar aqui de tamanho. Não, nós vamos deixar quantidade. Para simplificar, botar aqui TD. Então, eu vou guardar a quantidade de preços nessa variável. Feito isso, agora eu preciso calcular quantos bytes será necessário para esta quantidade que foi especificada, né, pelo usuário. Então, para fazer isso, nós fazemos o quê? Nós pegamos a variável quantidade e multiplicamos pela quantidade de bits que a variável vai ocupar, sendo que essa variável ela é do tipo float. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho a quantidade de bits que eu irei precisar. Quantidade. A QTD aqui é a quantidade de preços. Eu quero armazenar o preço de 10 produtos. Então, é 10. Né, ó, se eu quero armazenar o preço de 10 produtos, aqui é 10 vezes a quantidade size of. Ela calcula, né, a quantidade de bits de um tipo primitivo da linguagem. Então, size of float, que ele vai retornar a quantidade de bits que um float ocupa. Considerando que um float ocupa 32 bits, então ele vai fazer esse cálculo. 10 vezes 32 vai dar 320. 320 bits. Né? Ou seja, se eu dividir por 2, vou encontrar a quantidade em bytes. Calculando aqui, dividindo aqui 320 dividido por 8, eu posso dizer que esta variável, né, é igual, ocupa 40 bytes. Vamos adiante. Vamos. Bem, mas eu só calculei. Agora eu preciso utilizar a função que vai alocar de fato, ou seja, vai reservar aqui na minha memória este espaço. Que vai reservar na memória este espaço, esse espaço todinho aqui. Vai reservar, né? E quando reservar, vai estar sendo apontado por algum endereço. Vamos ver.
Dito isso, eu vou usar a função malloc. Pronto, tá aí. Está reservado. Aqui o que ele fez foi o quê? Foi reservar na memória um tamanho, um espaço, né, de tamanho 40 bytes. Temos aí a nossa exposição 40 bytes. E aonde está, professor? Na nossa memória RAM isso aí? Bem, está em algum endereço. Esses 40 bytes, que foram, né, reservados aqui para nós, é como se ele tivesse ido aqui na memória, e reservou aqui um espaçozinho, reservou aqui um espaço. Eu vou fazendo aqui. Pronto, ele reservou um espaço. Este espaço aqui, por exemplo, este espaço para a gente, ele ocupa 40 bytes, como se eu tivesse, né? E ele começa em um determinado endereço. Ele começa em um endereço e vai até outro endereço, certo? Então, este espaço é nosso. E este espaço aqui, ele ocupa 40 bytes. Foi isso que a gente fez. E aí, só que eu preciso. Este espaço foi criado e tal, mas ele não foi atribuído a ninguém. Ele não foi atribuído a nenhuma variável. Lembre-se que quando nós fazemos a alocação, ele reserva o espaço e retorna, né, um void. Nós precisamos fazer o que? Nós precisamos transformar isso aqui para float e, porque nós temos um ponteiro, dizer que isso aqui é preços. E aí, pronto. Agora, o que nós fizemos? Nós dizemos que este espaço que foi reservado para a gente, este espaço reservado para a gente, ele é o espaço chamado preços. E, não, e né, neste espaço aqui, nós temos, na verdade, nós temos os endereços, né, da... Eu preciso fazer um outro desenho para vocês, que é o seguinte. Preços, né, ó, preços, na verdade, ele é um ponteiro para um endereço de memória. Então, este cara, ele guarda os endereços. Ele vai apontar, é como se eu tivesse aqui, na verdade, se eu tivesse preços, certo? A variável preços aqui, não vou só refazer aqui. Eu tenho a variável preços, e esta variável preço, ela guarda o endereço dessa primeira posição. Então, se esta região da memória começa com o endereço 0, eu vou apagar aqui para vocês não se confundirem. Se essa região da memória de 40 bytes, ela começa no endereço 0x, eu tenho mania de chamar endereços de 0x 40, mas eu vou supor que esse endereço comece no 0x1, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui, se eu der um print na variável preços, ele vai exibir 0x1. Por quê? Essa variável preços, ela tem um endereço, o conteúdo dela é o endereço para a primeira posição da região da memória que eu reservei. Vamos exemplificar aqui. Vamos ver aqui. Se eu mandar exibir na tela, colocar aqui cout endereço 0x deixa eu ver se ele coloca aqui preços
Opa, tem malloc, não foi declarado. Porque essa função malloc, ó, ela é uma função que está na biblioteca stdlib, né? Eu estou usando C++ aqui, eu vou incluir a biblioteca include stdlib, que eu vou exemplificar em C e em C++ para vocês perceberem a diferença. E aprender também a fazer utilizando as duas linguagens. Eu quero 10. Eu compilei, apareceu essa tela, digite a quantidade de preço. Eu quero armazenar o preço de 10 produtos. 10. Tá aí, ó. O endereço, né, deixa eu, porque eu coloquei 0x aqui, mas deixa eu ver se ele... O endereço da... Compilar. Executar. 10. Pronto. O endereço, okay, o endereço da primeira região da memória para a qual ele aponta, o endereço não é 0x1, o endereço que está aqui, ó, este endereço dessa primeira região da memória, desses 40 bytes que está apontado pela variável preços, é o endereço 0x1B6B80. Este é o endereço. Tá, uma coisa que nós precisamos compreender é que aqui, essa variável, ela, de fato, ela tem um endereço, certo? Da primeira região de memória desses 40 bytes que foi reservado para você. Ela tem, né, ó, o endereço dessa primeira região de memória, desses 40 bytes que foi reservado para você. O que nós precisamos colocar aqui agora, nesta região, neste espaço aqui da memória, é o nosso conteúdo. Eu vou armazenar aqui o preço 2,50, 5,50, 6,50, 7 reais, 8 reais, 10 reais, e aí vai. Então eu preciso armazenar os preços nestes 40 bytes. Como que eu faço agora para poder atribuir os preços, ou seja, guardar os preços que o usuário irá digitar nesta região? Bem, existem diversas formas, eu vou exemplificar usando duas formas aqui para vocês. Então você pode fazer o seguinte. Você pode... Lembrem-se que quando nós fazemos preços, uma das formas nós fazemos preços, vou dizer que no primeiro endereço e preços, aqui ó, recebe o preço que eu coloquei lá, 2,5. 2,5. Aí eu vou dizer que o conteúdo, né, aqui ó, sempre esse asterisco aqui, ó, é conteúdo. Conteúdo, né, do endereço apontado pela variável preços no primeira região, no primeiro endereço, é 2,50. No segundo endereço, que é mais 1, né, vou acrescentar 1 no valor do endereço, ele vai para a outra posição dessa região da memória. Ele estava inicialmente, ele começa daqui, da primeira região, e agora quando eu coloquei mais 1, ele vai para a segunda região, para o segundo endereço. Vou colocar aqui 5,5. E aí eu vou fazer aqui, né, 1 a 1, fazer 5, só tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Então, vou pedir para o usuário digitar 6. Vou deixar 10, né, para os nossos cálculos se manterem, então. E aqui, eu não vou fazer todos. 2 é 6,5. 6,5. E 3 é 7. O preço é 7 reais. O preço do quinto produto é 8. E o preço do sexto produto é 10. Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu disse que o conteúdo
né? Apontado pela variável preços. O conteúdo aqui, ó, apontado pela variável preços. Como ele está, ele pegou primeiro, ó, o primeiro valor que ele pegou foi o que ele retornou aqui, nesse malloc aqui, ele retornou o endereço da primeira região dos 40 bytes. Ele retornou o endereço 0x1, por exemplo. Reservou esse endereço. Então, quando eu acesso asterisco preços, eu estou acessando apenas o conteúdo da primeira região de memória. E aí eu coloquei 2.5, aí eu incremento mais um, ele vai para a segunda região de memória e coloco então 5. Depois eu incremento mais um, ele vai para 6.5. Tá aqui. Depois eu incremento mais um, ele vai para 7. Depois eu incremento mais um, ele vai para 8. Depois eu incremento mais um e ele vai para o endereço, né, do sexto. Pronto. Então, esses conteúdos foram armazenados nestes espaços da memória que foram reservados. Claro, eu não terminei de fazer todos os 10, mas eu tenho aqui mais sobrando ainda aqui, ó, aqui em cima, né, mais 3 espacinhos para reservar ainda, para armazenar o conteúdo ainda de 3 preços de produto. Bem, professor, e como é que a gente sabe se de fato foi armazenado? A forma de você saber se foi armazenado é você fazer um for e exibir todos os conteúdos que está dentro nesses endereços. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer um for, você pode fazer um for da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui, nós temos, colocar aqui, colocar o do índice, vou partir do endereço, vou chamar de endereço, vou partir do endereço 0, né, até este endereço ser menor do que a quantidade, e aí vou estar chamando endereço e colocando índice de índice, na verdade eu estava lembrando de índice. Posso até chamar de índice, né? Vou chamar aqui de índice a posição do endereço que a gente vai estar acessando, que de fato não é o endereço, é só apenas a posição do índice naquele endereço. Então eu vou usar aqui o printf, ó, ou só o cout mesmo. Eu vou exibir o quê? Eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar até assim, preços na posição ind, fechar a chave aqui, ó, é igual ao conteúdo, ó, asterisco, ao conteúdo que está índice. Ó, só devemos observar que nós colocamos 10 aqui, então vou colocar somente 6, né? Porque eu só atribuí valor a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compilar. A variável índice não foi declarada, né? Vou declarar aqui. Pronto. Compilar. Compilei. Executei. Então, digite a quantidade de preços. 6. Opa. Minha condição de parada, ó, cometi algum vacilo aqui. Vamos ver o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz? Índice igual a 0. Aí, enquanto o índice for menor do que a quantidade, enquanto aqui, falta incrementar, né? E ele ficar infinito aí. Pronto. 6. Dá um barra N, né? Também assim tá. Aqui no caso, né? Usando linguagem C++, seria end ln.
B1. E agora, vamos à hora da verdade. Nós temos que guardar o preço de 6 produtos. Ele diz, ó, o endereço, né, que foi inicialmente atribuído à variável preços, né, é o endereço 0xb1 16b80. Aí o primeiro preço, o preço que está no endereço 0, 2.5. 2.5, confere, na primeira posição. A primeira posição é a posição 0. Depois eu subo 1, aí mais 1, 5.5, mais 1, subo outra posição, 6.5, 7, 8 e 10. Ou seja, todos os preços foram de fato armazenados. Vou dar aqui um. Onde foi? Ok. Aqui, pronto. Tá aí. Então, o que nós fizemos aqui foi a alocação dinâmica, ou seja, esta variável preços, nós fizemos com que essa variável preço, que é uma variável ponteiro, ela consiga apontar para uma região de memória, ela consegue apontar para uma região de memória que foi criada ou que foi reservada pelo programa durante a execução do programa. Durante a execução, foi perguntado quantos preços você pretende armazenar. Aí eu disse 10 preços. Diante de dessa informação, né, o compilador ele fez o quê? Ele pegou, calculou quantos bytes, calculou como, quantos bytes ele vai precisar, utilizando a função aqui, ó, sizeOf. Usei, são 10 variáveis, vezes a quantidade de bits que um float ocupa, ele já tem aqui, dá 320 bits. Quando essa função malloc ela é executada, o que vai acontecer? Ele vai reservar a memória e ela retorna, o retorno, a gente pode, não sei se dá para clicar aqui, mas o retorno desta função aqui, malloc, ó, o retorno dela é um void. É um ponteiro para void, né? É uma variável do tipo void, ou seja, vazio. E aí, por ser do tipo void, por uma função, quando ela é uma função do tipo void, eu consigo fazer com que esta função, eu consigo fazer com que eu dê um cast, ou seja, eu converta para o tipo da variável com qual eu vou armazenar, ou eu pretendo armazenar. No caso, eu vou dar o cast para a variável do tipo float, porque os preços são float. Então, quando eu fiz isso aqui, essa variável, quando nós fizemos isso aqui, ó, o que foi que eu fiz? Automaticamente, o que acontece? A função malloc criou este espaço e quando ela vai retornar o endereço da primeira posição da memória desses 40 bytes que foi reservado para você, esses 40 bytes vai estar em um determinado endereço da memória do seu computador, porém o primeiro endereço será armazenado ou guardado na variável preços. A variável preço serve para quê, professor? A variável preço serve apenas para guardar o endereço da primeira região da memória que foi alocada para você. Como é que eu faço para acessar o restante? Você vai acessar o restante incrementando esse endereço. Se você o 0x1 é a primeira posição, você vai colocar 0x1 mais 1, vai dar 0x2, você vai acessar a segunda posição, 0x3, 0x4, 0x5 e assim por diante. Então, está aqui. Nós fizemos a declaração de uma variável para que se possa guardar o endereço da primeira região da memória que foi reservada pela função malloc. Está aqui, a função malloc ela retorna o endereço da primeira região de memória. Preciso dizer o tipo, né, que ele vai ter ou apontar. E aí eu pego e acessei. Eu disse o seguinte, ó,
O conteúdo da variável, o conteúdo apontado, né, pelo endereço 0x1 vai receber 2.5. Está aqui, 2.5. O conteúdo apontado pela variável preços, que é o endereço mais 1, ou seja, o segundo endereço, vai receber 5.5. Então, está aqui 5.5. Tudo bem? Então, ó, aqui nós mostramos até o endereço da primeira. E aqui, ó, se você quiser, você pode ir acessando esses outros endereços, só incrementando mais um, né? Mas esta é uma forma. Esta é uma forma que você pode fazer. A outra forma de você fazer a atribuição vou mostrar aqui para vocês.